Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa aí só um pouquinho. Só esse versículo, só esse. Justificados. Então, justificados. Segundo, pela fé, mediante a fé. 3, temos paz com Deus. 4, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, 4 verdades fundamentais, especiais, só em um versículo. Às vezes a gente lê isso e a gente não se dá conta do que está aí dentro. O que é uma pessoa justificada? Tornada justa. Vamos separar em 2. Justificados, justos, ficados. Justificados, justos, ficados. O que eu quero dizer com isso? Você se tornou justo. É como se o Senhor te declarasse justo. Você não é justo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, vira a pregação de domingo? Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, para a nossa redenção. Então, mediante Jesus, eu fui justificado. Ele me declarou justo perante os olhos do... Porque Ele pagou com sua vida o meu pecado. Então eu sou justificado pela justiça de Deus que foi lançada sobre Ele. Então Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. E porque Ele levou sobre si, Ele pode me declarar justo. Porque Ele tomou o meu lugar na cruz e eu tomei o lugar dele na condição de filho de Deus. Então, Ele me declarou justo porque Ele teve autoridade para fazer isso. Porque Ele deu a sua vida por mim. Ele se entregou por mim. E por Ele se entregar por mim, Ele diz, então agora, esta vida pela qual eu me entreguei é declarada justa perante Deus. Então ela ficou justa perante Deus pelo fato que eu levei sobre a minha vida os seus pecados. Faz sentido isso? Está correto? Tá? Então, justificar. Por isso que a Bíblia diz, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas conforme o Espírito. Então, justificados nós somos, e por conta disso, nenhuma condenação há. Ou seja, a condenação que nos conduzia à morte, foi superada pela graça de Deus, que em Cristo Jesus se entregou por nós. Por isso que a justiça de Deus, que nos levaria à condenação, agora nos encontra na condição de justificados pela graça que lançou sobre Jesus o nosso pecado. Por isso que Ele levou sobre si os nossos pecados. Não é assim? Está certo? Então, justificados, pois, mediante a fé, temos paz. Mediante o quê? O que faz com que nós acreditemos nisso como verdade de Deus? É a nossa o quê? A nossa fé. Então, mediante por meio da... Então, nós acreditamos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O que quer dizer unigênito? Único. O que quer dizer primogênito? Então Jesus é primogênito de Maria e unigênito então é único de Deus, incomparável, e primogênito de Maria, o primeiro de outros. Então aqui está dizendo unigênito, filho de Deus. Então, mediante Jesus Cristo, o que ele fez por nós? Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Então agora, mediante a fé em Jesus Cristo, nós nos apropriamos dessa verdade.
Então, o que faz a gente crer que Deus nos amou, entregou seu Filho, e seu Filho foi levado ao altar como um sacrifício pelos nossos pecados? Por isso que a Bíblia diz: o sangue de Cristo nos purifica de alguns pecados. Está certo isso? Não? O sangue de Cristo nos purifica de todos os pecados. Então, se purifica de todos, por isso que você quer que diga de você assim: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todos os pecados. Então, quem está em Cristo, quem morre com Cristo na sua morte e ressurge com Ele na sua ressurreição, é nova criatura e anda em novidade de nenhuma condenação há para estes. Por quê? Por causa dessa obra de Deus em Cristo Jesus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. A maior vitória contra o mal, a maior vitória contra o mal, foi essa vitória de Cristo na cruz do Calvário. Então, conclusão, isso é mediante a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que é a fé? A fé é o firme fundamento. Então, ou seja, a fé é o alicerce firme, e também firme fundamento e certeza da nossa convicção, da nossa fé, da nossa crença. É o firme fundamento, a fé é o firme fundamento das coisas que nós cremos e a certeza das coisas que nós esperamos. Então a Bíblia diz que a fé é a base da nossa crença. Por isso que a fé não é uma construção humana. A capacidade de acreditar é humana, mas a fé bíblica não é uma criação humana, é um dom de Deus. Por isso que a gente olha para a fé bíblica como um dom de Deus. Deus nos dá esse dom, que nos habilita a crer naquilo que Ele disse que é a verdade. Por isso que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade, sendo a palavra de Deus a verdade. Então o Espírito nos guia. Se nós perdemos a fé, perdemos esse fundamento. E se perdemos esse fundamento, perdemos a base da nossa salvação, que é Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, mediante a fé, nós nos tornamos crentes em Cristo Jesus, pela nossa aceitação. Faz sentido? Faz sentido? Justificados, pois, mediante a fé, o que nós alcançamos por causa do perdão dos nossos pecados e da justificação da nossa vida perante a face de Deus? Alcançamos a... Não, está lá escrito. Temos a paz com Deus. Olha só que coisa interessante. Temos a paz com Deus. Mas nós temos, por causa disso, outra coisa mais importante ainda. Temos a paz de Deus. Uma coisa é você ter a paz de Deus, outra coisa é você ter a paz com Deus. Então a paz de Deus é uma dádiva, e a paz com Deus é outra dádiva, a dádiva do seu relacionamento pacífico com o Senhor, que produz a paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso saber, o nosso pensar e o nosso coração e mente. Então essa paz é fruto dessa nossa compreensão do que Jesus Cristo fez por nós, quando Ele, dando a sua vida, levou sobre si as injustiças do mundo e fez com que nós nos tornássemos, aos olhos de Deus, justificados. Quando Jesus morre na cruz, você lembra quando Ele faz aquela oração, tudo está consumado? Ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? E naquele momento Ele vai então entregar o seu Espírito, vai dizer, tudo está
consumado. Naquele momento é como se Jesus reunisse a tremenda carga de todas as injustiças e pecados do mundo. Deus lança sobre o seu filho, e o seu filho diz: por que me desamparaste? Ele diz: eu e o Pai somos um. Mas naquele momento o Pai lança a humanidade pecaminosa em cima dele. Então há uma separação. Morte é o quê? Separar. Por isso que Jesus morre, significa que o Pai deixou sobre ele os pecados da humanidade. E Jesus então morre espiritualmente, naquele momento ali, é como se ele levasse sobre o seu espírito a maldade de toda a humanidade. Mas ele diz assim: eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para tornar a tomá-la. Por isso que ele é sepultado, e ao terceiro dia ele ressurge, para a nossa edificação, para a nossa salvação. Então a Bíblia diz que ele sobe até a direita do Pai, e ele na direita do Pai intercede por isso que ele é nosso mediador, está à direita do Pai, intercede por nós. E quando ele sobe, ele diz: eu não vos deixarei órfãos, enviarei para vós o meu Espírito, que estará convosco todos os dias, até a consumação dos... Então onde é que está o Espírito de Deus neste exato momento? Nas vidas de cada um de nós, na sua onipresença. Ele está presente na nossa espiritualidade, na nossa experiência, na nossa salvação pessoal. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito, é a morada de Deus em Espírito. Então o Espírito está presente, formando Jesus não formou aqui? Um corpo. Então este é o corpo de Cristo, o Espírito do Senhor paira sobre nós, porque nós somos o corpo de Cristo, do qual Ele é cabeça. Por isso que a igreja tem que compreender que ela é a bênção da reunião de todos os crentes, nos quais o Espírito de Deus habita. E ao habitar, faz de nós um corpo santo ao Senhor. Então a igreja é muito importante, porque ela é o corpo de Cristo, formado com aqueles que, justificados pela fé, têm paz com Deus, têm a paz de Deus, e vivem esta experiência, graças à nossa fé. E tudo isso graças ao nosso Senhor e Salvador, porque foi Ele, por meio dEle, que nós nos tornamos salvos pela graça. Faz sentido isso? Um versículo só, mas olha quanta verdade está embutida nesse versículo. E se nós entendemos a Bíblia, entendemos esses versículos, a gente pode sair com aquela convicção, pela fé, que Deus me deu como um dom. Eu creio na palavra que diz isso, e crendo nisso o Senhor realiza uma obra poderosa em mim, e me justifica aos olhos do Pai. Por isso que eu tenho certeza da minha salvação, porque eu tenho certeza da minha crença no que a palavra ensina. Estou certo que esse amor de Deus é verdadeiro, que essa salvação do Senhor é uma grande salvação, como diz na Bíblia. Por isso nós estamos fundamentados pela fé na palavra do Senhor e vivendo a bênção desta paz com Deus, que excede todo entendimento. Mas eu não estou me sentindo tão em paz. Então pare para ver o que é que está incomodando a sua alma, e abra o seu coração perante o Senhor e diz: Senhor, eu sei que eu tenho a paz com Deus, mas eu estou precisando agora muito mesmo da paz de Deus clara dentro da minha vida, dentro da minha experiência, para que eu possa ter uma tranquilidade espiritual, para enfrentar as minhas adversidades, minhas lutas, meus problemas, construir meus sonhos, meus projetos. Quero fazer isso debaixo da tua graça. Faz sentido, gente? Faz sentido? Faz sentido, Ellen? Aperte 1 para sim, 2 para não, 3 para estou processando lentamente. Tá bom? Tá certo? Certo, Nancy? Fechado? Veja o verso 2. Olha só que coisa interessante.
Então ali era por intermédio de quem? De Cristo é o segredo. Cristo é a referência. Por isso uma igreja que se esquece de Cristo, se esqueceu da referência, se esqueceu da base, se esqueceu do ponto da fundamentação da sua vida espiritual. Por intermédio de quem? Por intermédio de quem? De Cristo. Obtivemos igual acesso pela nossa competência intelectual, pela nossa capacidade, pela nossa riqueza. Foi por isso? Por intermédio de quem? De quem é esse quem aí? Obtivemos esse acesso a essas bênçãos lá de trás. Pela fé. A esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de... Então nós estamos firmes. Por quê? Porque tivemos acesso pela fé a essa graça. Por isso é que é pela fé. A fé que nos faz alcançar isso, essa crença, esse entendimento. E isso nos dá a bênção de vivermos na gloriosa esperança da glória de Deus. Faz sentido? Verso 3, olha só o verso 3, olha que coisa linda. E não somente isso, você pensou que tinha acabado? Não, não somente isso, mas também nos gloriamos, olha só, nas próprias tribulações. Então nós não somente nos gloriamos na glória de Deus, nos gloriamos pela fé, mas nós nos gloriamos nas tribulações. Por que tem a ver tribulação com essa vitória em Cristo Jesus? Porque a tribulação é o primeiro passo para você alcançar uma coisa espetacular. Se você não passar pela tribulação, você não sabe valorizar a libertação da tribulação. Só sabe valorizar a vitória sobre a tribulação o que sabe o que é a tribulação, o que já passou a tribulação. E olha o passo a passo. Nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a... Então, quando você é atribulado, e se você não abandona a fé, não abandona o evangelho, não abandona o Senhor, então a Bíblia diz que você vai sair dali como uma pessoa perseverante. Então a tribulação testa a sua capacidade de perseverar. Quem abandona logo no primeiro momento, já perdeu a bênção que está prometida nesse capítulo. Então a tribulação produz a perseverança. Olha o que a perseverança produz, veja o verso 4. E a perseverança produz a experiência. Como é que você vai ter experiência com Deus se você não perseverou no dia da tribulação, no dia da dificuldade? Como é que você vai adquirir experiência se você não foi capaz de resistir no dia mau, não vestiu a armadura do Senhor? Mas se você vestiu e você teve a esperança produz o quê? A esperança. Então quando você vence tudo, você vai ver que você prevaleceu na esperança, porque nada lá para trás te derrubou, nada lá para trás te destruiu. Então resta para você o que? A esperança. Por isso que quando nós estamos em Cristo, nós temos a esperança da glória. Veja a caminhada seguinte, verso 5. Ora, a esperança não se confunde, né? A esperança não confunde, na esperança você não tem confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo na sua idade. Então quem é que garante a nossa esperança? O Espírito Santo que nos foi dado. Então o Espírito Santo não é uma fabricação humana, não é uma religiosidade humana. O Espírito Santo é uma bênção de Deus, quando Jesus não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito para estar convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lembra lá em Pentecostes? Estava todo mundo reunido, desceu do alto, línguas como que de fogo sobre eles. Eles interpretaram aquele momento como um batismo no Espírito Santo. Por isso que Paulo diz, todos nós somos batizados no Espírito Santo, formando o corpo de Cristo. Então essa igreja é formada como o corpo de Cristo, porque ela foi imersa no Espírito. E o Espírito está em cada um de nós. Então, derramado em nosso coração,
pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha, a esperança está baseada na presença do Espírito Santo em nossas vidas, que nos ajuda a vencer a tribulação, a vencer as dificuldades, as perseguições, manter firme na fé, para que a esperança saia vitoriosa sobre a nossa vida. Você vê que no texto começa lá atrás com esperança e termina cá na frente com esperança. A esperança está presente na vida do crente antes da tribulação, durante a tribulação e depois da tribulação, porque a esperança é a mesma raiz da palavra fé. Episteus, eupis, quer dizer é fé, é esperança. É a mesma palavra, é a mesma visão. Fé e esperança, confiança. Faz sentido? Verso 6. Eu vou aqui até, só para dar uma... Vou até o 8, parece. Deixa eu ver se foi até o 8. Selecionei até o 8. Depois, no outro dia, a gente completa. Então, ó, verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, pecadores em algumas Bíblias, morreu a seu tempo pelos pecadores, pelos ímpios. Então, quando nós éramos fracos, sem mérito nenhum, Cristo morreu por nós. Qual que foi a motivação de Cristo morrer por nós? O texto vai dizer, quer ver? Verso 7. Dificilmente alguém morreria por um justo. Dificilmente você vai morrer por um justo. Você vai morrer por um justo? Aquela pessoa é muito boa, é justa, você vai morrer por ela? Dificilmente você morreria por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime até a morrer. Pode ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Nancy é ótima, eu vou morrer por ela. Pode ser até que eu me anime por ela ser, né? Gustavo, maravilhoso, vou morrer por ele, né? Assim? Eveline, maravilhosa, vou morrer por ela. Pode ser que até alguém se anime a morrer por uma pessoa muito boa, muito justa. Mas olha o verso 8. Verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda infiéis, injustos e pecadores. Esse é o amor de Deus que alcança a gente quando a gente não merece, que opera em nós, mesmo que a gente não seja tão bom quanto a gente acha que é. Ele vai lá no fundo e nos alcança. Então, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então é por isso que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, para que uma vez que Cristo leva sobre si os nossos pecados, agora nós somos abençoados com a bênção da salvação, perdoados. Por isso que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque foram alcançados pelo amor. E como é que o amor de Deus chegou em nós? O Espírito Santo, né? O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o Espírito Santo aplica o amor de Deus em nossas vidas, e pelo amor de Deus que Ele derrama em nossas vidas, Ele nos faz aceitáveis no amado. E assim nós nos tornamos alvos do amor de Deus, que Ele mesmo derramou no nosso coração, nos capacitou a essa eterna salvação. Não é maravilhoso isso, gente? Ô sim, fraco, ave mãe. Vixe, um sim desse aí eu desanimo. Eu aqui pregando, pulando uma perna na outra. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores, produtores de pecado, e Ele fez de nós novas criaturas, produtores do fruto do Espírito. Mas eu não sou fruto do Espírito, está no caminho errado. Tem que dar uma guinada, tem que pela fé entender que você é a morada de Deus e Espírito, que o Espírito que habita em você frutifica o fruto da vida, né? Eu disse que eu ia parar aqui, mas estou tão empolgado, vou dar mais uns 2 versículos só para vocês verem a coisa como é que vai, ó. Verso 9, vou até o 11, verso 9. Logo,
muito mais agora, olha só, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, não é pela religião, não é porque eu acho maravilhoso, é pelo sangue seremos por ele salvos da condenação. Então, sendo justificados pelo seu, então o que é que justifica a nossa vida? O sangue do Cordeiro, que uma vez oferecido como sacrifício de justiça, faz da nossa vida justificada. Então, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Agora, verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já conciliados ou reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, pela sua morte, nós fomos salvos, reconciliados. E agora, pela sua vida, com ele, se com ele morremos, com ele viveremos. Então, olha só que coisa maravilhosa. Porque se nós, quando inimigos, quando pecadores, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, não estou falando da morte do seu Filho, que nos reconciliou com Deus, nos declarou justos perante Deus, porque o Filho dele levou a injustiça sobre si, morreu pelos nossos, né? Mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ele não ressuscitou? Então a sua ressurreição é para a nossa redenção, para provar que aquilo que está na palavra é verdadeiro. E tudo isso mediante a nossa fé. Sem fé é impossível. A fé é a certeza, a fé é o fundamento, né? Verso 11 para encerrar, olha só. E não apenas isso, olha gente, todo dia tem um pouquinho mais, né? E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação com Deus. Olha como é que fecha, Paulo é espetacular. Ele fecha tudo mostrando, se você tem pecados e reconhece o Senhor, confessa os seus pecados, é lavado pelo sangue de Cristo, é reconciliado com Deus, tem a sua grata e eterna salvação, e agora só resta uma coisa: agradecer a Deus de todo o coração. Uma salva de palmas agora. Amém. Amém. Gente, é fantástico, é maravilhoso. A palavra é uma preciosidade. 11 versículos que mudam a vida de uma pessoa. 11 versículos que dão um rumo novo à vida de uma pessoa. 11 versículos que faz de cada um de nós um miserável pecador no herdeiro da graça eterna do Senhor. 11 versículos que mostram que em Cristo nós somos reconciliados com o Pai. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo a humanidade, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Fantástico, né? Você é participante da glória de Deus. Mas eu estou atribulado, mas é lá mesmo, é atribulado, é balançado, é meio complicado, mas está caminhando em direção a porque você vai ter esperi, por causa da sua perseverança, no dia da tribulação. Olha aí, passo a passo, para você começar no fundo do poço e sair do lado de lá igual Davi, pé sobre a rocha, hino na boca, olhos limpos das lágrimas, né? Sorriso nos lábios. Isso é que faz do crente uma nova criatura. Amém? E você que está em casa, sentado aí no seu sofá, participando conosco, quero lhe mandar uma palavra. Você é muito bem-vindo estando aí na sua casa, partilhando conosco através dessa instrumentalidade. Eu quero fazer um convite. Na próxima quarta, saia daí e venha estar conosco aqui para estudar a palavra, para estarmos juntos, para orarmos uns pelos outros,
para fazermos desse momento de comunhão aqui um momento muito especial. E se você está em outra cidade, longe daqui, em outro canto do Brasil, lá pelo sul, norte, nordeste, qualquer que seja o lugar, coloque depois aí nos comentários onde você está, para que nós possamos saber de que tamanho é o corpo de Cristo que está reunido conosco nessa hora e de em quantos lugares você está falando conosco. Deus seja louvado pela sua vida, participe conosco dessa oração final, amém? Vamos então? Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças porque o Senhor nos deu o privilégio de nos reunirmos aqui e saímos com os nossos corações vibrando pela bênção de estarmos aqui, inclusos dentre aqueles que são justificados pela tua graça, que alcançaram o perdão dos seus pecados, que estão unidos pela paz de Deus que excede todo entendimento, e que somos membros deste corpo, desta comunidade. Reconhecemos Jesus como cabeça deste corpo. Ele é o nosso pastor, somos ovelhas do seu pastoreio. Pedimos que o Senhor nos dê uma noite abençoada, que o Senhor nos ajude a vencer as tribulações, a adquirir experiências, a perseverar na fé, a experimentarmos a bênção da esperança com a qual nos tornamos participantes da tua graça eterna. Ó Deus, que a tua paz repouse sobre nós, que a graça de Jesus Cristo seja abundante sobre cada um de nós e todos aqueles que estão ligados a nós, e que a unção do Espírito caia poderosamente sobre nós e que saímos daqui vitoriosos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos. Milhares de pessoas estão ouvindo isso aqui, mas muitas pessoas perguntam todo dia: onde é essa igreja? De onde é essa igreja? De onde é essa igreja? Esta igreja é a Igreja Batista Alvorada, em Fortaleza, no estado do Ceará. Fica na Avenida Padre Antônio Tomás, em frente ao Hospital Batista de Fortaleza. Se você mora em Fortaleza, não tem alguma igreja, está desorientado na sua relação com qualquer comunidade evangélica, venha nos visitar, venha nos conhecer, venha estar conosco durante os cultos que realizamos aqui.